Uma boa noite a todos mais uma vez. A presença do nosso Criador e Senhor dos céus e da terra, louvado seja o seu santo nome para todo sempre. Hoje, dando continuidade ao estudo de ontem, nós vamos continuar nesse tema, mas vamos ver mais algumas coisas relacionadas à questão de duas casas de Israel, desta vez enfocando um pouco a questão de Efraim. Nós vimos ontem um pouco, né, um início sobre essa questão de duas casas de Israel, mas nós vamos fazer agora uma análise voltada um pouco mais para essa questão chamada de erro efraimita, o movimento efraimita relacionado às tribos perdidas, tudo bom? Olha só, esse movimento, essa crença, esse entendimento escriturístico, que não é tão escriturístico assim, baseado nas escrituras, ele é um movimento alternado, né, ao lado ali, que nós vemos hoje de duas casas de Israel, chamado movimento efraimita ou restauração de Israel, Israel, duas alianças ou duas casas. Na verdade, ele tem progredido bastante, né, entre cristãos sionistas. O pessoal que defende esse movimento, eles argumentam que se você nasceu de novo, você é um membro nascido de novo do segmento da igreja cristã, você é de fato, você está ali representando, você é um descendente sanguíneo, você tem como ancestral os israelitas antigos que foram exilados lá na invasão em Israel em 722. Olha só que coisa interessante. Quem iniciou esse movimento, né? Quem iniciou esse movimento, né? Você tem lá o Batia Wooten, Marshall e o Moshe Koniuszowski, tudo bem? Eles iniciaram isso aí. Então, quais são as premissas deles? Isso aqui se espalhou pelo mundo inteiro. Eles dizem, que, começando com os patriarcas, a promessa de Jacó a Efraim, em Gênesis 48, 19, predisse a transformação de Efraim, que no caso é Israel, né, em gentios. Então, esse é o ponto base de todo o argumento desse movimento aqui efraimita. Gênesis 48, 19 diz assim, está escrito, Gênesis 48, 19. Aqui é aquela bênção de Jacó, né? Você vai ver aqui, ó. Mas seu pai recusou e disse, aqui quando José traz seus filhos, Manassés e Efraim. Vamos pegar do verso 17, então, para ficar mais fácil o entendimento. Vendo, pois, José que seu pai colocava a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos. José não gostou, porque Efraim era o mais novo. E ele tomou a mão de seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Manassés era o mais velho. E José disse a seu pai, não assim, meu pai, porque este aqui, que é o Manassés, é o primogênito. Põe a tua mão sobre a cabeça dele, a tua mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou. Israel recusou. E disse, eu sei, meu filho, eu sei que ele é o primogênito. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão mais novo será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Então, baseado aqui em Gênesis 48, versículo 19, os defensores desse movimento de Israel efraimita, eles alegam que Efraim recebe uma grande bênção nesse momento aqui, e é como se fosse uma transferência de bênçãos de Israel para Efraim, porque diz que ele será uma multidão de nações. Uma multidão de nações, não é isso? E nós vamos ver, né, que Números 1:33 fala que a tribo de Efraim tinha lá no censo ali, Números 1:33, 40.500. E Manassés tinha só 32.200, Números 1:35. É um cumprimento disso aqui. Também lá em Números 2:19, você vai ver sobre estas coisas. Então, aqui se crê, né? E no verso 20 diz, assim os abençoou naquele dia, Gênesis 48:20, dizendo, em ti abençoará Israel, dizendo, Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés, como sendo um primogênito espiritual. Muito bem. Esses aqui que a gente falou, o Moshe Koniuszowski
e o outro rapaz aqui, o Voltaire, e esse movimento se espalhou pelo mundo inteiro, ele argumenta isso, que nessa promessa de Jacó a Efraim, Gênesis 48, 19, ele está predizendo a transformação de Efraim em gentios, porque aqui ele usa a expressão multidão de nações. Então, o pessoal alega que toda vez que a palavra hebraica goi é empregada, é uma referência a um gentio ou uma nação. Olha só que coisa, a palavra goi, quando ela é empregada, é referência a um gentio ou uma nação. Será que é isso mesmo? Nós vamos aqui. E no 19, o que acontece aqui no 19? Diz assim, vamos ler o 19 aqui. Olha, contudo, seu irmão menor será maior do que ele. A sua descendência será uma multidão de nações. Exatamente essa palavra nações aqui é goi. Goi. É a palavra que é utilizada aqui. Então, a alegação é que isso aqui se refere a gentios. A gentios. Essa multidão de nações aqui de Efraim seriam gentios, porque usa a palavra goi. O hebraico goi. O goi. Goi. Essa é a alegação. Tudo bem? Então, toda vez, eles dizem que toda vez que utiliza a palavra goi, aqui está sendo empregada a referência a um gentio ou a nação gentia, então os gentios são Efraim. Isso está correto? Bem, se eu pegar esse texto apenas isoladamente, aqui de Gênesis 48, versículo 19, eu vou aqui no hebraico, lá no lugar de nações, tá? Goi, eu vou pensar realmente que é assim. Vou pensar que isso é assim. Só que isso não está correto. Não está correto. Na Bíblia hebraica, nos escritos dos apóstolos, enquanto essa palavra goi, quer dizer povo, nação, no grego quer dizer etnos, tá bom? A palavra goi. Pode se referir a uma nação gentia, ela também, essa palavra, se refere à nação de Israel. E é isso que eles não dizem. E é isso que o pessoal do movimento efraimita não fala. Por exemplo, esse termo é usado para se referir a Israel ou ao povo judeu. Por exemplo, Êxodo 19, 6. São vários textos aqui, mas vamos pegar um aqui. Êxodo 19, verso 6, em que a palavra goi, ou goi, ela é utilizada para o próprio povo de Israel. Diz assim, nesse texto, vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Você vai aqui para o hebraico, vós me sereis reino, manlacá, de sacerdotes, correio, é isso? E nação santa. A palavra aqui para nação, referindo-se a Israel, é goi, goi também. E dessa vez se refere a Israel, não se refere a gentio nenhum. Então o argumento cai por terra. Você vai ver a mesma coisa em Deuteronômio 32, 28. Você vai ver a mesma coisa lá no 32, 45. Josué 10, 2 a 13. Isaías 1, 4, 26, 2. Jeremias. Então, são vários textos que essa palavra aqui é utilizada para o próprio povo de Israel. Exemplo aqui que precisa ser chamado a atenção. Jeremias 31, 36. Aqui em Jeremias 31, 36, diz assim, se falharem estas leis fixas diante de mim, e esse texto nós usamos há uns dias atrás aí para falar sobre essa questão do sábado lunar, mas esse texto também pode ser aplicado aqui no caso. Se falharem estas leis fixas diante de mim, Jeremias 31, 36. Vamos lá, Jeremias capítulo 31, 36, diz assim, é tremendo esse texto, mas aí eu preciso ler a partir do verso 33, olha só, ó, 33, para mim entender isso aqui. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Agora nós vamos entender, começar a entender quem é a casa de Israel. Depois daqueles dias, na mente, lhes imprimirei as minhas leis. Aí você entende, né, um pouco sobre essa questão do sinal, do selamento que há nos 144 mil nos últimos dias, lá em Apocalipse. Veja que na mente é impressa a lei do Criador, de Deus, do Criador da terra. E no coração eu vou escrever também, eu serei o seu Elohim, o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Ou seja, aqueles terão experiência individual, espiritual, exclusiva com o Criador, com Deus.
E agora ele vai dizer o 35, verso 35. Assim diz aquele que existe, o Senhor, aquele que é o que será, o grande eu sou, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, os estatutos, as ordenanças, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar, faz bramir as suas ondas, porque ele é o Senhor dos exércitos, diz aqui. Senhor dos exércitos é o seu nome. Veja, Senhor dos exércitos é o Tsabaoth aqui, aquele que existe dos exércitos, é o seu nome. Se falharem estas leis fixas, olha, se falharem estas leis fixas, que leis fixas? As que estão descritas aqui no verso 35. Diante de mim, isso aqui é impossível acontecer. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência. E veja aqui que ele usa a palavra descendência. A palavra descendência aqui é semente, é remanescente. Então é isso que ele quer dizer, deixará o remanescente de Israel de ser uma nação. Nação aqui é povo, mais uma vez, é o Goi, diante de mim para sempre. Então as pessoas aplicam esse texto aqui de uma forma literalizada para a nação de Israel, quando na verdade não se refere. Esses que recebem essa promessa, dos versos 35 e 36, são aqueles que antes recebem o sinal da aliança na mente. Então, aquele que não recebe esse sinal aqui da aliança na mente, que recebe dentro do coração também essa identificação, ele não é um goi, vamos dizer assim, não é o povo, não é reconhecido como povo. E aqui fica claro, né? Ele jamais irá deixar de reconhecer o Israel espiritual como seu povo, esses que recebem a sua lei, porque já são salvos pela graça. Então, esse texto aqui, Jeremias 31, 36, você vê nação goi e se refere aqui ao Israel espiritual. Outra coisa, nos escritos apostólicos gregos, que é escrito em grego, você tem a palavra etnos, no lugar de goi. E vai se referir também ao povo judeu. Lucas 7, você vai ter em João 11, 48, você vai ter em Atos 10, Atos 24, 1 Coríntios 10, Filipenses 3, 5. Então, esse argumento que diz que goi, ou os goins, né, sempre é traduzido como gentio, está absolutamente incorreto. Incorreto, tudo bem? Então, quando você vê algum pregador, alguém aí, no YouTube, usando um texto como esse, falando dos goins, olha, os goins são gentios, que aquela coisa toda, você vai ver que não é bem assim, não é isso que a palavra diz. Então, as pessoas argumentam que todas as bênçãos, por causa disso, né, usando aquele primeiro texto lá, que os goins são gentios, eles dizem que todas as bênçãos prometidas aos descendentes físicos de Abraão e José, no caso de Efraim e Manassés, são, na verdade, bênçãos prometidas aos gentios. E aí cria-se uma outra casa, né, a questão de Efraim. A outra coisa também, outro pilar deste ensinamento é que o Israel social, o Israel histórico, possivelmente ele não pode cumprir as promessas da multiplicidade, ou seja, ser como a areia do mar, como o pó da terra, as estrelas do céu. Olha, isso já aconteceu até. Por exemplo, eles têm uma leitura, né, que ignora o texto bíblico. Segunda Crônicas 1:9 diz, por exemplo, lá que já quando Salomão reinava, Israel era um povo numeroso como o pó da terra. Pó da terra? Como é que é isso aí? Isaías 10:22 também diz que o povo de Israel é como a areia do mar em número. Agora, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui casos de hipérboles. Hipérboles. Hipérboles na Bíblia não quer dizer que ele vai espiritualizar uma promessa, como o pessoal que defende, né, as duas casas de Israel. Não quer dizer isso. É uma questão de você estar instruído sobre quais eram os argumentos retóricos que eram utilizados pelos escritores bíblicos. Por exemplo, os escritores bíblicos lá no Salmo, Davi diz que os montes batem palmas. E aí? Monte bate palma? Você sabe que monte não bate palma. Você tem um argumento retórico aqui, para ampliar o sentido da mensagem, daquela verdade ali que está apresentando, por exemplo, a majestade de Deus. Tudo bem? Então eles dizem, não, isso aqui tem que ser realmente os gentios, porque senão não tem como cumprir isso aqui. Peraí, vamos analisar o que a Escritura diz, não é bem assim. Outra coisa também, eles falam que as tribos de Israel do norte,
que foram levadas cativas pela Síria lá, né, em 722, foram levadas cativas, né? Nunca mais foram chamadas de judias, de judeus. Nós vimos isso ontem, que é um erro. Bastou ver ontem sobre aqueles vários povos, né, que pertenciam a outras tribos, mas que estavam ali em Jerusalém. Por exemplo, a Ana, a profetisa Ana, era da tribo de Assé. Então esse argumento cai por terra aí. Mas eles dizem que não, o reino do norte transformou automaticamente aquele povo em gentio, aquele povo se tornou gentio. Então eles esperam, né, as pessoas que defendem isso, elas vão estabelecer que os súditos do ex-reino do norte também não podem ser chamados de judeus. Nós vimos que não é assim ontem, a palavra mostrou claramente que não é assim. E isso justamente após o exílio. O período pós-exílio, nós vimos que não, os registros lá em Esdras, nós vimos claramente ontem que não tem lógica esse tipo de coisa. Não? Então, as pessoas esperam, né, demonstrar que as tribos perdidas hoje estão misturadas, é algum índio nativo americano, tem muita coisa que o pessoal fala isso, os canais no YouTube falam desse tipo de coisa, e as pessoas acreditam. Mas não está totalmente perdido, né? Não está perdido não, está sendo revelado hoje. Então, há uma distinção, né? Eles tentam fazer distinção. O Judá é uma coisa, Israel é outra. E aí eles vão citar para isso Jeremias 11:10. Como é interessante a gente ir na escritura, né? A escritura é muito clara. Eu não sei como é que as pessoas ainda têm coragem de defender certas coisas. Jeremias capítulo 11. Jeremias capítulo 11. Aqui no que eu falei. Jeremias 11:10. Vamos ler Jeremias 11:10. Diz assim, ó. 11:10. Leu 9. Disse-me ainda o Senhor, uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais. Primeiro, preste atenção no que diz o verso 9. Você vai ter aqui um estilo dos escritores bíblicos, e até mesmo o próprio Deus, ele falava isso. Você vê, uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Pergunto, Judá, Jerusalém aqui, quando está falando aqui, está falando de duas coisas diferentes? Não. É simplesmente um recurso linguístico, um estilo literário, você vai ver bastante isso nos Salmos. Exemplo, Salmo 19. A gente entende a escritura dessa forma. Vamos lá, Salmo 19. Cadê o Salmo aqui? Deixa eu ver se eu acho o Salmo. Está aqui, Salmo, capítulo 19. O que é que diz o Salmo 19? Diz assim, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Essa preposição aqui, o i, na nossa mente ocidentalizada, ocidental, a gente pensa que vai falar sobre outra coisa. A gente pensa que vai introduzir outra frase agora, né? O firmamento aqui, o sujeito é outra coisa diferente. Mas não. Céu e firmamento são a mesma coisa. Então nós vamos achar esse recurso aqui em várias passagens da Escritura. Aqui Davi diz, os céus proclamam a glória de Deus. Ele quer continuar falando dos céus, só que ele usa a palavra firmamento. Os céus, está aqui, proclamam a glória de Deus. E a palavra céus é o chamaim. E quando ele chega aqui para falar novamente, ele usa firmamento. A palavra firmamento é o raquia. A superfície estendida é a expansão. Ele quis dizer, e a expansão anuncia as obras das suas mãos. Então, aqui fica bem claro. Não está falando de duas coisas, está falando de apenas uma coisa. Tudo bem? Nós entendemos assim a palavra. Quando nós voltamos para Jeremias, então, Jeremias capítulo 11, verso 10, nós encontramos isso aqui. O mesmo recurso literário lá de Davi no Salmo, 11:10. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, recusaram ouvir as minhas palavras, andaram eles após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a minha aliança que eu fizera com seus pais. Olha só, aqui nós temos, né, um texto que é bastante utilizado. Você tem duas casas distintas aqui, é isso? Casa de Israel e a casa de Judá. Na verdade, você tem casos aqui reais. Você vê, Efraim e Judá são referidos separadamente. Mas as escrituras vão usar esses termos aqui, Efraim e Judá, ou Israel e Judá. Quando se utiliza junto, na maioria das vezes, você está empregando dois termos como um paralelismo, como a gente viu no Salmo. Lá como Davi fala, o céu e o firmamento. Isso é uma maneira aqui poética, uma redação, um estilo linguístico de falar sinonimamente dos dois grupos aqui. São dois termos, mas se referindo a apenas uma coisa. Então, outro exemplo, Salmo 76:1.
Salmo 76, verso 1, diz assim: Deus é conhecido em Judá, seu nome é grande em Israel. A intenção não é diferenciar Israel e Judá, mas é igualá-los, de maneira que a revelação divina é a mesma. O Altíssimo considera, se revelou para Israel, no tocante a todas as promessas, e também a Judá. Esse é o sentido. Então, os argumentos que se usam é nesse ponto aqui. Muitos dos súditos do Reino do Norte, como nós vimos ontem, eles se reuniram ao Reino do Sul, antes e depois de seus povos serem exilados. Então, o que é que nós vimos ontem, o que é que nós vimos hoje também? As Escrituras declaram que os judeus hoje representam todo Israel. Nós vimos vários textos ontem sobre isso. Então, esse termo aqui, eles usam o termo também Israel gentílico. Não tem nada a ver Israel gentílico. E aí você tem Jeremias 30:10. Jeremias 30:10 fala dos judeus exilados. E como é que Jeremias 30, verso 10 chama os judeus exilados? Chama de Jacó e Israel. Jeremias 31, 17 e 20 diz que Efraim se arrependeu no passado e descreve Efraim lamentando-se pelos seus próprios atos. Efraim, sim, Efraim. Esdras 2,70, nós vimos ontem, fala sobre o retorno dos exilados, que habitaram nas suas tendas, como também todo Israel. Você não tem tribo perdida aqui. Da mesma forma, Zacarias 8:23 vai falar disso, né, da casa de Judá e casa de Israel, e distinguindo eles dos povos das nações. Então, não é correto argumentar que essas referências ao Judá, a tribo de Judá, pós-exílio, são unicamente a Judá, e não se aplicam a Israel. Porque se aplicam a Israel porque várias das tribos que já tinham sido levadas cativas em 722 voltaram também para Judá, que nós vimos ontem. Aqueles que retornam do exílio, eles se referem a eles mesmos tanto como judeus e também como povo de Israel. Isso aqui é o que não é dito. Essa é a parte aqui que não é afirmada. Porque ali em Jerusalém se centralizou esse reino teocrático ainda, lá em Judá. Então essa frase, povo judeu, que você vê falando lá, você pensa, só existe os judeus? Não. É um título para todos de Israel. Esse termo hebraico aqui está se referindo a todos que foram levados cativos no tempo do exílio, lá na Babilônia. Tanto os israelitas e os judeus, eles são o remanescente de Israel, de Jeremias 31:7, Jeremias 50, Neemias 12, Daniel 9:11, por aí vai. Então, nós vemos claramente isso, né, na palavra. Por exemplo, você tem um livro apócrifo lá do Tobias. O Tobias 11:17 diz assim, lá no Tobias 11:17, essa referência aqui é claramente para os exilados do Reino do Norte, para Israel, para as tribos lá do norte. Mas lá diz assim, daquele dia em diante houve regozijo entre todos os judeus que se encontravam em Nínive. Os judeus se encontravam em Nínive, mas eles não foram exilados para a Babilônia? Mas aqui no livro lá do Tobias, que tudo bem que não tenha seu valor inspirado, mas tem um valor histórico, um registro histórico, sim. Importante a questão dos livros chamados apócrifos, né? Mas você vê aqui que fala que os judeus se encontravam em Nínive. Mas a gente sabe que quem foi exilado pelos assírios foi Israel, foram as tribos lá do norte, 722. Então foi essa designação que ficou difundida durante esse período helenístico. Só que as pessoas estão indo contra a história, parece. As pessoas estão escondendo coisas básicas que aconteceram em prol de proclamar, de propagar uma ideia pessoal da cabeça delas. Esse é o problema que tem acontecido hoje. Nossa, cada dia se cria uma história nova, cada dia se cria uma teoria nova. E aí as pessoas aproveitam hoje a internet e colocam lá essas coisas no YouTube e começam a falar, e o cara apresenta lá, né, um bastão lá, com dois negócios assim, parecendo uma peteca, e diz, não, aqui são as duas casas, aqui, Efraim e Judá e Israel, aquela coisa toda, e cria na cabeça das pessoas, como é que eu posso dizer, coisas que não condizem com o que a palavra de Deus nos apresenta. É isso que, e vão contra fatos históricos que estão relatados na própria Escritura. Aí eles dizem, não, os israelitas do norte nunca foram chamados de judeus. Nós estamos vendo aqui que isso não procede. Isso é falso. Outra coisa também, Israel na era apostólica, nós já vimos ontem, Pedro referindo-se lá ao pessoal, judeus de toda a casa de Israel. Foi isso? Atos 2, Atos 4, Atos 5, Atos 10, Atos 21, o livro inteiro de Atos. Paulo também, Atos 3, 24, João lá, ele
fala do batismo e de arrependimento a todo o povo de Israel, mas a plateia era de judeus. Atos 27, 26, 7, aliás, Atos 26, 7. Paulo fala que a esperança ali era das 12 tribos. E Paulo não se refere a Efraim. Por que Paulo não se refere a Efraim? Paulo está errado? Olha só. É um questionamento muito interessante de se fazer. Atos 26, verso 7. Eu vou até ler isso aqui. Atos capítulo 26, verso 7. Tá assim, ó. Paulo está fazendo aquela defesa dele. E diz assim: estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Paulo está ali diante do Agripa, né? E aí ele diz aqui, né? Atos 26, 7. Ele diz: a qual as nossas 12 tribos. Cadê o Efraim? As nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e dia, almejam alcançar, no tocante a esta esperança, ó rei, que sou acusado pelos judeus. Pelos judeus, mas ele fala de 12 tribos que estão servindo. Pergunta, onde é que estão as 10 tribos perdidas? Não era para Paulo se referir aqui, a 12 tribos. Era para Paulo se referir só a Judá e Efraim. Que Efraim, né? Peraí, tem Efraim aqui? Não tem. Não tem. Então fica claro. Lucas 2,36, já vimos, Ana, da tribo de Asser. E Paulo, né? Peraí, vamos lá. Romanos 11:1. Romanos capítulo 11, verso 1. Vamos ver mais um pouco sobre Paulo. Romanos capítulo 11, verso 1. Veja só. Se as tribos estão perdidas, se as tribos foram perdidas. Não é? É interessante isso. Por que Paulo diz que ele é da tribo de Benjamim? Se essa tribo não era para existir aqui mais. Se essa tribo foi perdida. Romanos 11:1. Paulo diz, sou da israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. É o que Paulo diz aqui. Paulo diz que é da tribo de Benjamim. Filipenses 3:5. Paulo diz a mesma coisa. Né? É claro isso. Os escritos apostólicos não fazem nenhuma menção a ajuntamento de Efraim, de tribo efraimita perdida nenhuma. Não faz. Pelo contrário, fala que os gentios que crerem, isso, eles são trazidos para formar esse Israel espiritual, agora, nos últimos dias. Qualquer outra coisa que for contra isso é sionismo disfarçado. Romanos 11, 7-14, também Paulo fala disso. A salvação veio aos gentios para deixar Israel com ciúmes, né? Paulo está falando ali do ponto de vista dele, que era o que ele deveria sentir, o que os judeus deveriam sentir. Agora pergunta, se os crentes gentios são Israel, então como é que pode Israel deixar Israel com ciúmes? Então são questionamentos que as pessoas precisam fazer. Os crentes gentios são Israel, então, tudo bem, Efraim. Então como é que Israel está deixando Israel com ciúme? Não tem lógica. Então Paulo faz uma distinção aqui, em todos os seus escritos, entre gentios e judeus, mas Israel é uma coisa. Israel espiritual agora, para Paulo, na visão dele. E o povo judeu é outra coisa. É outra coisa. Então não tem como misturar as declarações. Então essa mensagem efraimita, ela vai enfraquecer, ela vem enfraquecer esse poder das declarações apostólicas. Tenta mudar essa mensagem de esperança e conforto para todos os povos, desconsiderando a herança em Cristo, desconsiderando a mensagem, transformando em um plano que leva para raízes de linhagens sanguíneas que não tem nenhum fundamento na Escritura. Então a pergunta, quem é Israel? Quem é Israel? Nossa, Israel, aí vai aquela coisa toda, né? Israel. E aí aquela questão, né? Israel é o povo. E aí fala de a videira, né? A oliveira brava, que você vai ser enxertado. Paulo vai falar disso, né? Você vai ver lá em Romanos. Essa questão de genealogia. Então, hoje, né, as pessoas que seguirem essa linha, elas vão falhar. Eles vão para outro argumento. Os seguidores de Cristo hoje, embora sejam gentios, são, na verdade, descendentes físicos daqueles primitivos lá, e também até de samaritanos, pessoal. E eles ficam nessa busca desenfreada de achar. É o índio, é. Porque fulano de tal, os índios, eles têm uma consciência. Deus deixou isso, pessoal, para todos os povos. É por isso que você vai ver aquele texto que Paulo fala, que aquela pessoa, mesmo que não conhece a lei, ela pode agir de acordo com a lei,
Vai ser julgado aquele que conhece a lei de acordo com a lei e aquele que não conhece, porque existe uma lei que é colocada ali dentro dele. E ele vai ser julgado de acordo com o que ele conhece. Interessante isso. As pessoas não prestam atenção nessas coisas. Né? Então, são bastante coisas, né? Paralelos, né? Que o pessoal tenta colocar. Né? Por exemplo, você vai, né? Outro paralelo aqui. Você vê lá o pessoal que diz que esse grupo, por exemplo, dos efraimitas, estão lá na Inglaterra, muitos deles. Né? Muitos deles, se a gente for seguir, né? Uma linhagem, tinha povos com costumes assim, 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 parecido com os judeus. Você vai ver que anglo-israelitas, que são povos das tribos perdidas, e os efraimitas também, eles têm essas teorias de 10 tribos perdidas. Eles creem nisso, né? Palavras inglesas baseadas no hebraico. Essas palavras inglesas tendem a dizer que você é um descendente de um povo das tribos de Israel. A gente tem uma primogenitura especial porque a gente é de Efraim. As tribos perdidas migraram lá para aquela região dos saxões, Bretanha, Inglaterra. Então, são uma série de coisas que, na verdade, não passam de suposições. Suposições, para que possam criar uma teoria, na verdade, de supremacia. É isso. Mas dentro da Escritura, você não vai encontrar a Escritura dando aval para esse tipo de coisa. Tá certo? E aí, você vai ver, por exemplo, um texto que vai tirar essa coisa toda, é o texto de Ezequiel 37, 22. O que é que Ezequiel 37, 22 fala? Vamos lá, Ezequiel 37, 22. Diz assim, olha que texto claríssimo aqui, maravilhoso esse Ezequiel 37, 22. Diz assim, olha qual é a mensagem que foi dada para o pessoal do exílio. Tudo bem? Essa mensagem foi dada para aqueles que estavam no exílio. Versos 21 e 22. Versículo 21 e versículo 22. Diz assim, diz-lhes, assim diz o Criador, aquele que existe, aquele que é, o teu Elohim, o teu Deus, Adonai, eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram. Então eles foram dispersos. Foram sim, 722, cativeiro assírio. Isso é realidade. Isso aqui é histórico, tudo bem. Não vamos negar, tá aqui. E ele diz, eu vou congregá-los de todas as partes, de todos os lugares, é a palavra aqui, o ebiba, palavra hebraica, de todas as partes, de todos os lugares ao redor da circunvizinhança, das cercanias, de todos os lados, eu vou congregá-los, eu vou nos levar para a sua própria terra. Uma promessa maravilhosa. Verso 22, farei deles uma só nação. Acabou aqui. Farei deles uma só nação nos montes de Israel, e um só rei será rei sobre todos eles. Nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Pronto, fechou aqui, Ezequiel 37, versículo 21 e 22. Então, onde é que existe fundamento? E a gente vê que isso aqui se cumpre, né? Você vai lá para Esdras, Neemias, você vai ver que eles voltam. Neemias e Esdras exigem a genealogia lá. Não encontrou na genealogia, olha, fica aqui esperando, tem que ter a genealogia, que você realmente faz parte. E vieram de Manassés, vieram de Efraim, vieram de todas as tribos. A profetisa Ana só podia dizer que ela era da tribo de Asser, porque o tataravô dela lá, quando chegou na hora de voltar, era da tribo de Aser, e ele voltou para Jerusalém, e se cumpre exatamente essa profecia, farei deles uma só nação. Nos montes de Israel, um só rei, nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Você também tem o texto aqui, correlato, Jeremias 54, já tinha uma profecia lá em Jeremias 54, só que as pessoas não vão mostrar esses textos aqui. Jeremias 54 diz assim, naqueles dias, naquele tempo, está falando para o futuro, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel, eles e os filhos de Judá juntamente. Veja, juntamente.
andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor, seu Deus, juntamente. Que coisa interessante, né? Juntamente, eles estão juntos, juntamente. A palavra é bem clara aqui. Nunca mais serão duas nações. Farei deles uma só nação. Uma só nação. Então, Ezequiel transmite aqui várias profecias para os exilados lá em Babilônia. E essa profecia aqui traz uma mensagem. Todas essas profecias de Ezequiel traziam fortes condenações contra os judeus. Então, imagina só como eles ficavam preocupados quando Ezequiel ficava lá na frente deles para trazer mais uma profecia. Eles pensavam, qual é a condenação que vai vir dessa vez? Só que agora eles têm uma surpresa. A profecia de Ezequiel começa agora de uma forma diferente. Traz uma mensagem não de condenação, mas de esperança. E essa é a mensagem que Ezequiel traz para os exilados. Eles se tornarão um só na minha mão. Aí o pessoal diz, um só na minha mão como? Aí pegam lá, né, aquela varazinha, mas a varazinha tem dois ramos, assim, duas pontas, aí são duas casas, um só na minha mão. O sentido não é esse. Nós acabamos de ler aqui que ele diz, não são duas nações, é um só. É uma só nação. E você vai ver toda a genealogia, isso ficou claro. A Ana estava lá, da tribo de Aser. Você vai ver lá que diz claramente lá dos discípulos de Cristo também. Pedro se referia lá aos judeus, dizendo, sois filhos de Israel, israelitas. Então isso é muito claro na Escritura. Eles se tornarão um só na minha mão. Um só na minha mão. Está muito clara a palavra. Então esses dois aqui que fala, o bastão de Judá representava o reino das duas tribos, Judá e Benjamim. Os que vinham de Judá. Não é isso? E era em Judá que ficava o sacerdócio. Então você tem o reino de Judá, os reis da linhagem de Davi e os sacerdotes da tribo de Levi. E Efraim aqui representa o reino de Israel, aquelas 10 tribos. Então, há essa união aqui, de um só povo agora. Quando Cristo veio, há um só povo. E os bastões estão juntos para que se tornem um só. Não existe isso. Você vê na capa do cara lá do YouTube, lá, o cara mostra lá que negócio. Pessoal, a palavra não fala disso. Serão um só na minha mão. Farei deles um só bastão. Não é um bastão dividido em dois. É um só bastão na minha mão, diz a palavra. Os exilados lá de Judá, os exilados de Israel, os 10 tribos, né, o Efraim, volta e se torna uma só nação. Maravilhosa a palavra é muito clara. E o Eterno reúne o seu povo, o cativeiro lá terminou, de Babilônia, lá 536, 537, e então eles retornam, voltam para Jerusalém para restaurar aquela adoração ali que devia ser pura. É isso que você vê em 1 Crônicas 9, 2, 3, Esdras, a gente viu ontem, que diz que descendentes de Judá, de Benjamim, de Efraim, de Manassés, se estabeleceram em Jerusalém. A palavra é muito clara, né, sobre isso aqui. Também Isaías falou sobre isso, Isaías 11. Isaías 11 diz assim, vou reunir os dispersos de Israel e os espalhados de Judá dos 4 cantos da terra, incluindo quem? Os que saíram da Síria. Então é muito forte isso aqui. Deus não está se referindo aqui aos exilados como Judá ou Efraim, mas está se referindo como israelitas. Por isso que Pedro, lá no sermão lá de Atos 2, ele fala, diz israelitas, e Paulo também diz, eu sou israelita, sou da tribo de Benjamim. Então, pessoal, a palavra é muito clara com relação a estas coisas. Então, nós não podemos, né, deixar, nem permitir, nem aceitar que coisas que não têm embasamento bíblico, e são muitas hoje, estão sendo propagadas, sem substrato na escritura, e as pessoas acreditam. O que é que leva as pessoas? Por que as pessoas são levadas a crerem dessa maneira? A gente precisa seguir a instrução que Cristo nos deixou. Examinai as escrituras, mais do que nunca, porque julgais ter nelas a vida eterna. É o farol que nós precisamos, para que nós não venhamos ser enganados pelos enganos dos últimos dias. Não é isso? Os enganos dos últimos dias. E a pergunta é, qual a importância disso? É muito importante. Porque qualquer coisa que vá contra o que está estabelecido na palavra pode ser usada para um erro. É um erro em si mesmo e pode ser utilizada para um erro gigantesco depois. Então, nós ficamos por aqui. Existem outras coisas que a gente podia falar sobre essa questão aqui, mas não adianta, o tempo já está avançado, já faltam 5 para as 9. O importante é examinar as escrituras.
É isso que nós devemos fazer. Cristo disse, Pai, guarda-os para que sejam um. Agora, não é o um do ecumenismo. Um não fazendo parte do mundo. Santifica-os na verdade. Isso é a união verdadeira, na verdade, e não fazer parte com o mundo. Então, que o nosso Pai Celeste nos abençoe, nos fortaleça, para que nós possamos estar continuamente na sua graça, sem servir, sem aceitar nenhum tipo de dogma, de preceito que não seja baseado no claro, assim diz o Senhor. Bem, Deus nos fortaleça, nos guarde mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.